Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar, dar início à nossa penúltima aula concernente aos livros do Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Querido Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti por mais esta noite em que nos ajuntamos para aprender mais da Tua Palavra. Obrigado por cada irmão presente, cada vida que aqui está para estudar, para assimilar mais do conhecimento da Tua Palavra. Nos abençoe grande, rica e poderosamente. Fale conosco. No nome de Jesus oramos. Amém. Pode tomar o seu assento. Na semana passada, nós concluímos o livro de Lucas, o terceiro livro do Evangelho, o último do grupo dos sinóticos, e também iniciamos o quarto livro do Evangelho de Jesus Cristo, o qual é o Evangelho segundo escreveu o evangelista João. E dentro daquilo que nós estudamos na semana passada, do Evangelho segundo João, nós falamos um pouco sobre a apresentação de Cristo, sob a ótica joanina. O capítulo 1 basicamente nos revela a conexão que João faz de Jesus com a eternidade, deixando claro e sem qualquer resquício de oportunidade de contraditório, que Jesus é divino, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E com isso nós vimos também no capítulo 2 o início dos milagres realizados por Jesus. No capítulo 2, nós vimos o milagre da transformação da água em vinho. No capítulo 3, que foi onde nós encerramos a nossa aula da semana passada, nós apresentamos o encontro de Jesus com Nicodemos e o assunto que ali fora tratado naquele encontro, na verdade, é o tema primordial das Sagradas Escrituras, que apontam para a necessidade do novo nascimento. E então nós discorremos sobre esta importante doutrina, que é a doutrina da regeneração, do novo nascimento, e concluímos a aula da semana passada com a pergunta que está apresentada no slide à minha retaguarda, individualizando a questão a cada aluno. E quanto a você, caro aluno, já nasceu de novo? Foi assim que nós encerramos a aula da semana passada, discorrendo então sobre a pessoa de Jesus e o seu discurso principal que é desenvolvido no capítulo de número 3. Então, sequenciando o nosso estudo do livro do Evangelho escrito por João, vamos falar nos capítulos seguintes. Capítulo 4, nós temos o Filho de Deus diante da mulher samaritana. E se vocês se lembrarem da semana passada, e hoje eu vou seguir essa mesma sequência, para que fique claro que o objetivo do Evangelho escrito por João, aliás, eu vou até ler, pegue aí a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, capítulo 20,
partir do versículo 30 e 31. João 20, 30 e 31. Nas palavras de João, ele diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, João deixa claro que aquilo que foram escrito nos outros livros, ele não teve intenção de escrever, que já fora escrito por Mateus, Marcos e Lucas. Nós falamos semana passada, inclusive, que o relato do evangelho feito por João tem aí pelo menos uns 30, 40, até 50 anos depois dos outros evangelistas. João escreve bem no final do primeiro século, na década de 90 do século I. E o versículo 31 ele diz assim: estes, ou seja, aquilo que ele escreveu, os sinais que ele destacou, o ponto central da sua escrita, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do Evangelho, narrado sob a ótica de João, é que fique claro e evidente que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ou seja, divino, Deus, ele é Deus. E por isso que em cada capítulo, comecei na semana passada e hoje a gente vai seguir, eu tenho apresentado Jesus e dentro do seu relacionamento, o seu discurso, o seu milagre, aquilo que ele faz, que João registrou, ele direta e algumas vezes indiretamente ele está revelando facetas do seu caráter que confirmam a sua divindade. E isso principalmente pelos nomes divinos que nós estamos aqui pontuando. Por exemplo, com a mulher samaritana, ele se revelou como Yehoshua, Salvador. A mulher estava esperando o Cristo, o Salvador, e ele disse: sou eu o que fala contigo. Ele se mostrou como um bom pastor e também alguém que tem a visão plena e o conhecimento pleno de tudo o que acontecia com aquela mulher. Ele demonstrou conhecimento pleno da vida dela. Então, o Deus que vê, o Deus que cuida também, que pastoreia, e finalmente é o tzaddik, que significa justiça, ou que justifica, o justificador. Jesus, ele justificou a samaritana. No capítulo 5, um outro relato, e eu venho falando isso na semana passada, volto a destacar, o evangelho escrito por João, ele tem uma gama de conteúdo exclusivo que ultrapassa os 90%. Ou seja, mais de 90% daquilo que está escrito no Evangelho segundo João, você não encontrará nos outros. É exclusividade de João. Capítulo 2, o milagre da transformação da água em vinho, apenas em João. Capítulo 3, o discurso de Jesus diante de Nicodemos, ou ali aquele encontro, perguntas e respostas, exclusivo de João. Capítulo 4, a mulher samaritana, exclusivo de João. Capítulo 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda, exclusivo de João. E a gente vai ver outros aqui exclusivos de João. Então ele tem um material que é quase que 100% exclusivo. Então nós temos aí o episódio de Jesus diante do paralítico no tanque de Betesda. E ali Jesus se apresenta como o Senhor que sara, que cura, poder para curar. Só a imagem para fortalecer. Ainda no capítulo 6, um dos poucos milagres que João registra, que os outros também registram, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Este aqui, portanto, um milagre que você encontra nos 4. Já os demais sinais que João apresenta, quase que são exclusivos do registro que ele fez do Evangelho de Jesus. Mas a transformação, a multiplicação dos pães e dos peixes, eles se encontram nos 4 livros.
e revelam Jesus como Jeová Jireh, o providenciador, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que não tem impossíveis diante de si. Multiplicação dos pães e dos peixes. Ainda no capítulo 6, nós temos o milagre, ou o episódio em que Jesus anda sobre a superfície das águas do mar da Galileia. Mais uma vez, a revelação da sua onipotência, o controle sobre todas as coisas, sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual ele apresenta várias vezes, mas aqui o poder acima das leis da natureza, enfim, o Todo-Poderoso. Ele caminhando aí por cima do mar. E detalhe, né? Do mar revolto. Até chegar no barco, o mar estava revolto. E Jesus caminhando por cima das águas. Capítulo 8. Alguém lembra o que acontece no capítulo 8? É o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Mais uma exclusividade de João. E olha quantas revelações nós temos ali da pessoa de Jesus. É o Shofet, ou seja, o juiz, o que tem o direito, o Deus que julga. Os homens queriam fazer juízo sobre a mulher, mas quem tem autoridade para julgar é Jesus. É o Roi, aquele que vê, o Deus que vê até mesmo o coração tanto da mulher quanto dos acusadores. O Yeshua, o Salvador. Ragoel, ou seja, o Redentor, o que redime, o que resgata, o que restaura. El Deot, o Deus das sabedorias, para resolver aquele caso de uma forma extraordinária. El Nosé, Deus de compaixão. E Yod-He Vav-He Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yod-He Vav-He Shalom, o Senhor é a paz. Yod-He Vav-He Tzedekenu, o Senhor é a justiça. E El Neeman, Deus de graça e misericórdia. Tudo isso foi revelado na pessoa de Jesus diante daquele dilema do que deveria ser feito, cumprir a lei de Moisés, manifestar graça e misericórdia. E Jesus, ele administrou aquela situação porque ele é o Deus encarnado e todas essas características da divindade foram expressadas nas atitudes de Jesus diante da mulher pecadora. Aí uma imagem que ajuda a gente a entender. Capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Se não me engano, este episódio também, Jesus curou outros cegos, mas este aqui, mais um relato exclusivo de João. Mais uma vez, aí nós temos o Senhor que cura, que sara. Yod-He Vav-He Rofeka, a cura do cego. No 10, nós temos a teologia do aprisco, o bom pastor. O Senhor é o bom pastor. Por que que ele se designa assim? Porque o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não sacrifica as ovelhas, mas ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele está disposto a se doar, se necessário for, até a morte, pelas suas ovelhas. E assim Jesus se apresentou como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Vai em busca da ovelha perdida e atrás de volta para o aprisco. Essa é a revelação do capítulo 10. O 11, mais um milagre exclusivo apresentado por João, que é a ressurreição de Lázaro, o Filho de Deus diante do túmulo de Lázaro. Jesus é apresentado ali como Deus de compaixão, o Deus criador e o Deus que tem poder sobre a vida, tanto para dá-la quanto para tirá-la. Ali ele está restituindo a vida do seu amigo Lázaro, no famoso grito, Lázaro vem para fora. E olha aí o que veio. Envolto em lençóis, veio Lázaro de dentro do túmulo, ao ouvir a voz do Criador o chamando. No capítulo 12, estou passando resumidamente esses capítulos, claro, para chegar aqui. No capítulo 12 nós temos o início da última semana de Jesus.
a partir da entrada triunfal do Filho na cidade de Jerusalém. Só para fazer uma conexão com o nosso material, deixe-me ver aí, é na página, um detalhe que eu apresentei na semana, não, na verdade eu não apresentei do material, foi do slide, quando eu pontuei para vocês a quantidade de capítulos que cada um dos evangelistas dedicaram à última semana de Jesus. E mostrei que metade do livro escrito por João é dedicado à última semana de vida. Então João, que tem 21 capítulos, no 12, ele já começa a falar da última semana de vida terrena de Jesus, mostrando a importância daquela última semana. Isso fala muito da intimidade, da particularidade. Isso fala também da finalidade. Jesus nasceu, Jesus veio a este mundo para aquela ocasião específica. É claro que à medida que o tempo ia passando até chegar àquele específico momento da morte, da cruz, do derramar da sua vida, do resgate do pecador, estava estabelecendo ao longo da sua vida um modelo de vida a ser copiado pelos seus imitadores, pelos seus discípulos. Ele foi manifestando o reino de Deus através da palavra, da pregação, da revelação, da cura, dos milagres, das libertações. Mas o ponto central do Evangelho é a cruz. E João, ele dedica uma boa parte do conteúdo literário a esta semana que é crucial. E, aliás, a expressão crucial vem justamente da cruz. É a semana da cruz, semana da crucificação. Vamos falar um pouco dela. Jesus entra em Jerusalém, é recebido com muita pompa, uma semana antes da Páscoa, do domingo, que alguns chamam de domingo de Ramos, pois é o domingo que Jesus entra, é recebido, aclamado, ovacionado. E aí o que acontece? No capítulo 13, o Filho de Deus vai lavar os pés de seus discípulos. Jeová Micadisquinho, o Senhor que nos santifica. O lavar dos pés é o símbolo da purificação, da santificação. E Jesus estava com este ato de humildade também. Estava purificando aqueles que haveriam de dar prosseguimento à sua obra, a saber, os seus discípulos. Então, capítulo 13, versículo 1 a seguir, o lava-pés, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, até o pé de Tomé, que depois saiu correndo para atrair, Jesus lavou. A partir do versículo 31 do capítulo 13 começa as últimas instruções do Filho aos discípulos. Os discursos que João apresenta também são exclusivos. Ele dedica aí em torno de 4 capítulos para tratar de discursos muito íntimos, muito pessoais de Jesus. É o abrir mesmo do coração para os discípulos ali na mesa da ceia, da última ceia, que apenas João também revela. Os outros evangelistas não trazem esses detalhes que João aqui apresenta. Nós vamos começar a destacar. No capítulo 13 ainda, versículo 34 e 35, dentro desse discurso de Jesus, no momento da ceia, ele diz algo interessante de ser observado. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus chamou esse mandamento de mandamento novo, o amar ao próximo, o amar a intenção livre de manifestar amor, esse amor fraternal que Jesus chama de a marca característica dos seus discípulos. Isso deve ser pensado, repensado, mastigado. Jesus disse: o mundo vai identificá-los
como os meus discípulos, se o mundo conseguir ver entre vocês este amor fraternal. Se o mundo perceber que vocês se amam, o mundo vai entender que vocês são meus seguidores. Se o mundo não identificar uma manifestação de amor verdadeiro, genuíno, sincero, desinteressado, sem segundas intenções entre vocês, o mundo jamais saberá que vocês são meus discípulos, a não ser que veja este amor entre vós. E aí Jesus chamou este mandamento de novo. E eu pergunto: mandamento novo? O que há de novo nesse mandamento? Já não fazia parte do decálogo? O próprio doutor da lei, como nós falamos, quando foi interrogar a Jesus sobre o que deveria ser feito para ser salvo, Jesus não explicou a ele que deveria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aonde reside, portanto, a novidade deste mandamento, que já está prescrito lá no decálogo e que já foi apresentado pelos próprios mestres e doutores da lei? Aonde reside a novidade? Bom, alguns já sabem, e para os que não sabem, a novidade é, a partir daquele momento, o agora daquele momento em que Jesus está apresentando o mandamento, chamando de novo, a partir de então, não devemos amar o próximo como a nós mesmos, devemos amá-los como Cristo nos amou. Foi isso que ele disse. Um novo mandamento vos dou. Até então o mandamento era: ama o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como Jesus vos amou. E aí? Antes era que eu amasse ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, a medida do meu amor para com o próximo é a medida do meu amor para com mim mesmo. Claro que já é uma medida elevada, porque raramente alguém não ama a si mesmo. Possa ser que tenha alguém que não se ame, mas é raro. A maioria ama a si mesmo, às vezes até demais, que é o egoísmo, o egocentrismo, o amor exacerbado a si próprio. Mas essa era a medida do amor que deveria ser despendido ao próximo. Mas Jesus disse: não, a partir de agora a medida do amor que deve ser devotado ao próximo é a medida do amor que eu devotei a vocês. O que você acha? Aumentou ou diminuiu? Aumentou e muito, né? Que alguém poderia justificar: por que você não ama o outro? Eu também não me amo. Então estou usando a mesma medida. Se é para eu amar o outro como eu não me amo, também não amo o outro. Então está tudo certo, estou cumprindo a lei. Mas agora é diferente, você tem que amar o outro como Jesus te amou. E aí? Olha essa medida. Esse é o mandamento novo. E se esse mandamento for cumprido, se nós conseguirmos olhar para o nosso irmão com os olhos de Jesus, amarmos o nosso irmão com o coração de Jesus, o mundo saberá que somos imitadores de Jesus. Por quê? Porque primeiro de tudo estamos o imitando naquele que é o sentimento maior, o amor, com que ele nos amou. Nós estamos amando ao nosso irmão. Então isso é importante para a revelação ao mundo de Cristo em nós. O mundo vai identificar Cristo em nós à medida que nós amarmos os outros, nossos pares, como amamos, ou melhor, como Jesus nos amou. Ok, o capítulo 4 começa: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. O capítulo 13, vamos começar agora a utilizar a Bíblia para a gente observar. O capítulo 13, Jesus deu uma sequência de revelações que deixou o coração dos discípulos turbado. E aí ele inicia o capítulo 14 dizendo que eles não deveriam se turbar. No capítulo 13 nós temos aí Jesus lava os pés dos discípulos. A partir do versículo 21, ele prediz que Judas haveria de traí-lo. A partir do versículo 31, ele segue dando instruções: agora é glorificado o
Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado, etc, etc. 34, novo mandamento vos dou. 35, isso conhecerão. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou? Olha aqui, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirão, ou me seguirás. Jesus já está falando que vai haver uma separação entre eles. Para onde eu estou indo, vocês não vão poder ir agora. Daqui para frente nós vamos nos dividir, nós vamos nos separar. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás tua vida por mim? Quem é que ia dar a vida por quem, afinal, né? Era Jesus que ia dar a vida por Pedro, mas Pedro disse que era ele que ia dar a vida por Jesus. Na verdade, te digo que não cantará o galho enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus está falando da traição de Judas, está falando da negação de Pedro, está falando que chegou um momento que eles vão se dividir, vão se separar, o pastor vai ser ferido, as ovelhas se dispersarão, os discípulos ficaram turbados. Aí ele começa o 14 dizendo: mas não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Irmãos, isso aqui são as primeiras revelações da boca do próprio Jesus acerca do arrebatamento. Se você procurar no livro do Evangelho, textos anteriores, Jesus não tinha falado, como falou dessa vez, sobre ir preparar lugar, voltar e buscar. Você vai encontrar isso esmiuçado em Atos e principalmente nas epístolas, mas nos livros do Evangelho o tema era sempre a morte, a cruz, a morte, a cruz, sofrimento, morte, cruz. E de repente ele abriu esse parênteses e disse: a gente vai se separar, mas não fique do lado, a gente vai se reencontrar. Eu vou voltar, vou preparar lugar e voltarei. Esse discurso não havia acontecido antes. Esta mensagem de retorno para buscar os seus seguidores, os seus discípulos, isso aqui é algo inédito. E esta palavra é uma palavra para acalmar corações turbados. Isso é tão verdade que quando Paulo está escrevendo, por exemplo, aos Tessalonicenses, que estavam com os corações turbados, acreditando inclusive que Jesus já havia voltado e que eles tinham ficado. E Paulo então vai escrever uma epístola para acalmar os corações dos Tessalonicenses. E para que isso fosse possível, ele precisou dissecar com mais detalhes a doutrina do arrebatamento, a doutrina da volta de Cristo. Então ele vai falando sobre o toque da trombeta, do arcanjo, e o Senhor haveria de vir para nos buscar, estaríamos para sempre com ele. E ele encerra justamente esta mensagem do arrebatamento dizendo assim, Paulo dizendo aos Tessalonicenses: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Palavras sobre o arrebatamento. Ou seja, a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de consolo para a igreja. É uma mensagem que arranca do nosso coração toda turbação, toda preocupação com as coisas deste mundo, desta terra. É uma mensagem que nos abranda, nos acalma, nos consola. Então a mensagem do arrebatamento precisa voltar a ter evidência nos nossos dias, porque o verdadeiro cristão se sente consolado quando ele ouve uma mensagem acerca do arrebatamento. Tem muita gente que infelizmente não gosta de ouvir mensagem de arrebatamento. Quando ouve, ainda diz que o pregador foi duro. O pregador foi duro. Por quê? Porque falou que Jesus vai voltar. Olha que palavra dura, hein? Que palavra dura. Pregou sobre o quê? Sobre arrebatamento. Que palavra. Quando para a verdadeira igreja, essa palavra é uma palavra de consolo, de conforto. O próprio Jesus está aqui dizendo que não há necessidade de ter coração turbado, porque ele está indo preparar lugar, mas haveria de voltar. No 15, ele trata sobre a teologia da necessidade de estar ligado a ele para poder fazer qualquer coisa. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Sem Jesus ninguém pode fazer nada. No 16, o encerramento das últimas instruções do Filho aos discípulos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
Ou seja, o discurso que Jesus acabou de dar, começou lá no 13 e é concluído aqui no 16, tem esse objetivo: produzir paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, qual é o objetivo do discurso, que vai do 13 até o 16? Provocar ou produzir paz nos discípulos. No 17, Jesus, então, ele assume uma condição de sacerdote e vai interceder pelos discípulos. É a oração intercessória de Jesus. E nesta oração, o ápice dela está ali em torno do versículo 17, quando ele ora, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, entramos então, deixa eu ver se está centralizado, legal ali, naquilo que é o assunto da aula de hoje. Aqui é o assunto da aula de hoje. Porque nós já passamos por 3 evangelistas e eu não falei sobre a crucificação. A gente foi pegando recortes de cada um dos livros do Evangelho e eu deixei para hoje falar sobre crucificação e ressurreição. Se a gente pregar sobre tudo que os evangelistas escreveram, mas não pregarmos sobre a crucificação, não pregamos o Evangelho. Temos que falar sobre a morte de Jesus para poder dizer que pregamos o Evangelho. E claro, a ressurreição também. Então vamos lá. Aqui Jesus está lá no Getsemane e ele é preso. Do Getsemane ele é levado perante o sumo sacerdote para ser julgado no Sinédrio, na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite Jesus é julgado. No amanhecer da sexta-feira, a noite toda ele passou ali no Sinédrio, sendo julgado, sendo incriminado. Falsas testemunhas foram subornadas para dizer inverdades acerca de Jesus, a fim de formar um júri tendencioso para que ele fosse condenado. E havia muitas contradições entre aquelas testemunhas compradas. Disseram que ouviram ele falando isso, falando aquilo, viram em tal lugar, e havia várias contradições naquele julgamento forjado, criminoso, tendencioso do Sinédrio, até que o próprio sumo sacerdote vai até Jesus para tentar extrair da sua boca alguma palavra que o incriminasse e o tornasse passível de condenação pela pena capital, que é a morte. E aí, a pergunta do sumo sacerdote, retornando aqui, uma das principais perguntas do sumo sacerdote a Jesus era sobre o que ele dizia dele mesmo, se ele era ou não era o Filho de Deus. E Jesus disse a verdade, disse que sim, que ele era o Filho de Deus, que a partir daquele dia eles estariam brevemente vendo o Filho do Homem, o próprio Jesus, vindo em sua glória com os anjos, e ele se apresentou, portanto, como divino, fez com que o sumo sacerdote o declarasse como um blasfemo, como se tivesse dito uma blasfêmia. O sumo sacerdote rasga suas vestes e o condena à morte por blasfêmia, por ter se assemelhado a Deus. Mas sabemos que não se tratava de uma blasfêmia, e sim de uma verdade. Mas o sumo sacerdote o condenou. Porém, não estava no poder do Sinédrio matar ninguém. Eles estavam debaixo da soberania romana. Precisavam levar Jesus então ao procurador romano, para que o procurador romano assinasse a pena de morte de Jesus. Porém, o crime que o Sinédrio tinha contra Jesus, entre aspas, o fato de ter se dito Deus para os romanos, isso não levava ninguém à morte. Então o que eles tiveram que fazer? Levaram na manhã da sexta-feira Jesus perante Pilatos. Pilatos perguntou qual era a causa. Não, ele é um blasfemo. Ele disse que é filho de Deus, ele disse que é Deus. Pilatos ficou sobressaltado com essa pergunta, levou Jesus para um lugar secreto, o interrogou em particular. Jesus, como ovelha muda, não abriu a sua boca, não falou nada.
Pilatos então disse para ele: você não sabe que eu tenho poder para te prender ou para te soltar? Eu posso decretar a sua morte ou a sua vida? Jesus disse para ele: nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Pilatos vai ficando cada vez mais assustado com aquela conversa. Pergunta a Jesus se ele tem seguidores, se ele tem pessoas que estão sob seu domínio. Jesus diz: sim, eu tenho um reino, mas o meu reino não é daqui. Ele é rei, mas o reino dele não é dali. Pilatos vai ficando assustado e aí vai trabalhando no sentido de tentar soltar Jesus. Pilatos não o queria matar, porque não viu nenhum motivo e sabia que a principal razão dos homens do Sinédrio terem levado Jesus até ele era o ciúme, era a inveja, era o desejo da manutenção dos seus cargos e a ameaça que eles viam em Jesus para a continuidade daquela religião de fachada. Então, Pilatos vai remeter Jesus até Herodes. A gente já falou sobre isso, que Herodes era o responsável pela Galileia. Naquela confusão, Pilatos ouviu que Jesus era galileu. Herodes estava na Judéia por ocasião da Páscoa e tinha o desejo de conhecer Jesus, porque achava que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Desde que Herodes mandou matar João Batista, vivia tendo pesadelo com ele. Quando ouviu dizer que alguém estava andando fazendo milagre, disse: é João Batista que voltou. Olha aí, matou o profeta, mas não conseguiu se desligar da perseguição da voz do profeta. E aí buscava conhecer Jesus. Teve essa ocasião. Quando ele estava diante de Jesus, pediu Jesus que ele fizesse algum milagre. Jesus não fez nenhum, é claro. Assim como Herodes, tem muitos que vêm até Jesus, cuja vida dele é toda errada, como era de Herodes, mas vem até Jesus pedindo o quê? Faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre. E Jesus não fez nada. E igual Herodes, muitos que vêm até Jesus com a vida desconcertada, apenas querendo milagre, o que aconteceu com Herodes acontece com eles? Foram embora decepcionados. Eu queria receber um milagre. Não, então não vou ficar aqui também não. Vai embora decepcionado. Jesus é remetido então de volta a Pilatos. Pilatos continua sem encontrar nenhuma razão. O povo é instigado pelos líderes religiosos a gritarem: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não havia razão para a crucificação. Mas aí então acusaram Jesus de sedição, de ser um líder rebelde de uma revolução, como se Jesus quisesse usurpar o reino de César. E aí o povo começou a dizer: ele disse que é rei, nós não temos outro rei que não o César. E aí então colocou Pilatos numa situação difícil. Se você não o matar, você está encoitando alguém que quer roubar o reino de César. E se César souber disso, que tem alguém aqui que quer tomar o lugar dele como rei, e você que é o procurador romano aqui, não fez nada, a situação vai ficar ruim para o seu lado. Aí, diante desta situação, Pilatos então acabou autorizando, a crucificação de Jesus. O Filho de Deus, o Deus vivo, não foi enviado ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o mundo é quem condenou de forma injusta, impiedosa, o Filho de Deus. Jesus é condenado então à morte. E o que acontece na sequência? Aí eu apresentei hoje. Quando Israel pediu um rei, Deus lhe deu Saul. A nação com esse pedido rejeitou o pai, o governo do pai. Pediram um rei, não queriam mais ser governados por Deus. Então rejeitaram o pai. Quando pediram Barrabás, rejeitaram o filho. E hoje este mundo vive continuamente rejeitando a quem? O Espírito Santo. Em virtude da rejeição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que este mundo vai enfrentar brevemente, porque eu creio que o arrebatamento logo acontecerá, que assim seja,
e o mundo, infelizmente, enfrentará a grande tribulação. Capítulo 19, a crucificação. Vamos falar de alguns pormenores da crucificação. Os passos da crucificação. Primeiro havia um buraco que era cavado na rocha, no caso, no Gólgota, no Monte Calvário. Este buraco era aberto de aproximadamente 55 a 60 centímetros. Um côvado. Era preparado para manter a cruz em posição vertical e ajustada. A cruz, posteriormente, era estendida sobre a rocha, este buraco, ela era colocada lá. Quando o réu deitava-se sobre a mesma, para ser pregado através das mãos e dos pés. Então a cruz era colocada deitada, pregava-se as mãos e os pés do réu, e depois com cordas puxava a cruz para que a sua base entrasse dentro desse buraco que era previamente cavado, e aí isso dava um solavanco, né? Está dando um tilt aqui, hein? Isso produzia um chacoalhar, um solavanco muito forte quando a cruz era lançada nesse buraco, na posição vertical. E o que acontecia quando ela era erguida? Por vários homens que lançavam dentro desse buraco previamente aberto no solo. Esse momento era acompanhado de grande sofrimento do réu, face à trepidação da cruz dentro do buraco. Era quase impossível ao réu esconder as lágrimas, gemidos ou brado de dor. Era uma dor porque as feridas que já estavam feitas pelos pregos, elas provocavam dilacerações ainda maiores em pontos nervosos assim, que a dor de fato era insuportável. Para sustentar o corpo de um homem apenas sobre seus membros, os inferiores e os superiores, enfim, depois de já ter vindo de uma noite inteira apanhando, sofrendo, sem dormir, sem descansar, sem repor energias, pela manhã sobre ele o suplício e a humilhação das chicotadas, né, com o azorrague. O azorrague, que era uma espécie de chicote que tinha aonde o carrasco segurava, era uma madeira e tinha 12 tiras presas a esta madeira, e na ponta de cada uma das 12 tiras você tinha pedaços de chumbo, pedaços de ossos, e você tinha então esses ganchos que estavam também nas pontas de cada uma dessas tiras do azorrague, de maneira que cada uma das chicotadas produzia 12 impactos, cortes, a pancada do chumbo sobre a costela, o osso, produzindo aquele sangue pisado, e os cortes. Jesus sofreu 39 chibatadas, e cada chibatada com 12 tiras. Então 39 vezes 12, dá quanto isso daí? Quanto? Quem vai fazer o cálculo aí? 400. Isso dava 468 feridas de alguém que já vinha passando isso aí da chicotada. Depois veio a coroa de espinhos, depois vem os pregos nas mãos, prego nos pés. Jesus foi crucificado e a cruz foi erguida a que horas? Que horas? Às 9 da manhã. E levando ele, ainda teve o carregar da cruz aqui, que eu não passei, né? Pela via dolorosa, com as mãos, os pés já completamente machucados, caminhando pelas ruas pedregosas de Jerusalém, subindo ao monte Calvário, carregando a cruz. Por isso diversas vezes ele caiu. E ele foi ajudado em uma das ocasiões por alguém que não era dali,
por alguém que veio de longe. Seu nome era Simão. Cirineu não era sobrenome. Cirineu era a cidade de onde ele veio. Cirene, no norte da África. Portanto, ele era provavelmente um prosélito, um cidadão da África, convertido ao judaísmo, que por ocasião da Páscoa estava em peregrinação a Jerusalém. Ele foi constrangido pelos soldados. Este constrangimento é uma obrigação diante do público que ali estava, vibrando, aplaudindo toda aquela sequência de suplícios que estavam sendo impostos ao nosso Salvador. E o Simão Cirineu, então, ele é obrigado, ele é coagido, constrangido a ajudar Jesus. Perceba que Jesus não recebeu ajuda dos de perto, mas Deus enviou alguém de longe para ajudá-lo. Assim como nós somos ajudados pelo Espírito Santo que veio de longe para nos ajudar a carregar a cruz. Então, ali está Jesus, em direção ao Gólgota. Na visão do profeta Isaías deste momento, deste episódio, ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, destaco aqui, pisaduras, nós fomos sarados, curados, restaurados, libertos, redimidos, salvos pelas pisaduras, pelas santas pisaduras de Jesus. Pisaduras pelo corpo, pisaduras nas mãos, pisaduras na cabeça. Pelas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de Jesus foi derramado para sanar uma dívida do homem com Deus, uma dívida contraída por Adão. Como eu disse semana passada, o nosso representante, nós somos descendentes de Adão, nós somos deste tronco que é Adão. Todos estávamos em Adão. Adão é esta a raiz de toda a humanidade. Então toda a humanidade estava representada em Adão. Por isso que pelo pecado de Adão, em Adão todos pecaram. Ele errou, todos erraram. O nosso pai falhou, todos falharam. Jesus então é este último Adão, que é enviado para que nós tivéssemos agora um novo representante diante do Pai. Não o primeiro Adão, mas o último. E aí eu falei semana passada, o primeiro Adão, nós estamos ligados a ele pelo simples fato de termos nascido. Então, pela semente de Adão, nascendo, nós fazemos parte da descendência de Adão e por conta do seu erro, do seu pecado, nós estamos debaixo da condenação. Mas quando nós passamos pelo segundo nascimento, o novo nascimento, quando nascemos de novo, não da carne, não natural, o nascimento natural, mas da água e do Espírito, nascimento espiritual, então nós temos um novo representante diante do Pai, que não é o primeiro Adão, mas é o último. O primeiro falhou e aqueles que estão nele também estão debaixo da ira, mas o último Adão, que é Cristo, ele venceu, e aqueles que estão em Cristo também, diante de Deus, estão justificados. Então, uma dívida contraída por Adão e estendida a toda a humanidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, disse Paulo escrevendo aos Gálatas. Ao Senhor, olha essa expressão, agradou. O que você entende por moê-lo? Moer. Esse agradar, é claro que não é gerar satisfação, gozo, alegria, entusiasmo no Pai em ter submetido Jesus a esta via dolorosa
que aqui o profeta Isaías chama de moê-lo. Mas é porque se não fosse moído Jesus, quem seria? Nós. Então para o Pai foi mais agradável o sacrifício de Jesus, é um sacrifício agradável a Ele, do que ter que sacrificar toda a humanidade. Ter que condenar toda a humanidade. Jesus, então, assim como Abraão iria sacrificar Isaque, um tipo do próprio pai entregando o seu filho. O holocausto que foi pedido a Abraão, que é uma oferta, estamos aí estudando o Levítico, é uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O Senhor recebe, holocausto vem de olã, que é aquilo que sobe. Então o fogo, a fumaça sobe, Deus recebe. Jesus é esse holocausto perfeito. Deus aceitou esse sacrifício. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo escrevendo sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então a ira de Deus sobre o pecado foi derramada sobre Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e com isso a ira de Deus veio sobre Jesus. Isto aí é o cerne do Evangelho. Porque o salário do pecado é se Jesus nunca pecou, a morte jamais o alcançaria. Mas como Deus fez cair sobre ele os pecados, a iniquidade de nós todos, a morte o alcançou. Ele então morre, e a sua última palavra do grego, tetelestai, que significa está consumado, está feito, está realizado, a missão foi cumprida. A morte de Jesus é o sacrifício perfeito pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Quando Jesus entra no mundo dos mortos, ele é crucificado, ele é morto, e aí Paulo usa a expressão, eu falei bastante sobre ela na semana passada, não vou voltar aqui, a estar crucificado com Cristo, matar o eu. Mas quando Jesus morre, o corpo dele, físico, é vencido pela morte, o corpo mortal, corpo. Agora vai seguir o caminho a alma e o espírito, a parte não visível, a parte imaterial. O corpo estava ali no túmulo, no sepulcro. A morte venceu o corpo. A alma e o espírito agora vão seguir o seu trajeto. O espírito foi para onde? Quais foram as palavras de Jesus em relação ao seu espírito? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A alma de Jesus vai agora para, vamos usar a expressão aqui, o mundo dos mortos. Que até a morte de Jesus ficava nas partes inferiores. E lá você tinha então uma divisão, através de um abismo. O lado para onde iam os justos era chamado de seio de Abraão. Depois você tinha o abismo e você tinha então o lugar de tormento, o Hades. Jesus vai até este lugar. E ali eram retidos, ali ficavam e não conseguia, não poderia, em hipótese nenhuma, sair dali, nenhum daqueles que ali entravam, justamente por conta dos pecados, eles eram retidos pela morte. Mas Jesus não foi retido, a alma de Jesus não foi retida pela morte. E isso Pedro, o pescador Pedro, pregou sobre isso no seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Ele disse que Jesus esteve solto diante dos anseios da morte de retê-lo. Não foi possível que a morte o retesse, porque não encontrou nele pecado. Então Jesus esteve solto diante das ânsias da morte de retê-lo. Não encontrou culpa, não havia mácula na sua alma, nos seus pensamentos, no seu sentimento, na sua vontade. Era pura, a morte não conseguiu retê-la.
Tendo cumprido o que haveria de cumprir no mundo dos mortos, que é justamente esta mudança geográfica, falando do mundo espiritual, que era transportar o seio de Abraão deste lugar, que era dividido ou separado apenas pelo abismo do Hades, o lugar dos perdidos, transportá-lo para um outro lugar, falando aqui geograficamente, mas no mundo espiritual, que o próprio Jesus chama, e Paulo também, de paraíso. Então o seio de Abraão vai ser transportado para o paraíso. A partir da morte de Jesus, quem morre em Cristo não vai mais para o seio de Abraão, mas vai para onde? Para o paraíso. Qual foi a promessa de Jesus para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão? No paraíso. O ladrão da cruz não chegou aí para o seio de Abraão. Sabe por quê? Porque Jesus morreu primeiro. O ladrão morreu depois. Se o ladrão tivesse morrido primeiro, ele ia para o seio de Abraão. Depois Jesus chegava e mudava o ambiente. Mas Jesus morreu primeiro. Quando o ladrão morreu, já não era mais o seio de Abraão, já era o paraíso. Então, ele estreou o paraíso. E aí, isso aqui para nós é uma mensagem também muito importante, porque a gente quer levar para o céu, nós homens, quer levar para o céu os bonzinhos, os santinhos, os certinhos. Jesus inaugurou com um ladrão o paraíso. Aí, mas como assim? Ele inaugurou com um ladrão. Claro, a ressalva, justificado. No céu não entra pecado, mas pecadores justificados, regenerados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. É para lá que vai. Então, pecadores. Isso para mim é uma mensagem de esperança. Porque se fosse esperar para ir só os certinhos, os impecáveis, não tinha espaço. Mas tem lugar lá para o que peca, mas que é lavado, é regenerado, é resgatado. Então o ladrão já inaugurou, daqui a pouco a gente para lá também. Ok. E depois teremos então a ressurreição do corpo de Jesus. A ressurreição do corpo, que ocorreu 3 dias depois, dentro do calendário judaico, que contava cada dia como dia. A sexta é contado como dia, o sábado e o início do domingo como 3º dia. Então, no 3º dia, que é no domingo, a ressurreição do Filho de Deus. Capítulos 20 e 21. Rael Elohim, o Deus eterno, ou o Deus da eternidade. O Deus que não pode ser contido pela morte, que o tempo dele não para, não cessa, não encerra, não tem início e também jamais terá fim. No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Está aí. O poder da ressurreição de Cristo. Vou encerrar aqui para nós irmos para o intervalo falando da ressurreição. A palavra ressurreição não existe no idioma hebraico. No latim é resurrectione e no grego anastasis. Anastasis significa literalmente levantar, erguer, pôr em pé. Não confundir nunca, jamais, em tempo algum, em hipótese alguma, ressurreição com reencarnação. A doutrina espírita da reencarnação implica em retorno da alma e espírito, ou seja, a parte material, alma e espírito, em outro corpo. A pessoa morreu lá, era mulher, voltou no corpo de homem, morreu lá, dependendo da vertente da religião que acredita na reencarnação, às vezes volta nem como homem, mulher, nem volta como animal, volta como rato, volta como... vai embora. Se você for lá no hinduísmo, o pessoal adora os animais porque acreditam que são seus antepassados que reencarnaram. Chega ao ponto de passar uma barata, não mata não, vai que é minha avó, deixa viver. Isso é doutrina, que eles acreditam dessa forma mesmo, a reencarnação. Não estamos falando de reencarnação, porque não existe, não acreditamos, a Bíblia refuta, e para nós a Bíblia é a verdade absoluta. Estamos falando de ressurreição, aí é a volta da alma e corpo e espírito no mesmo corpo, só que agora
restaurado. Não um corpo corruptível, mas incorruptível. Não um mortal, mas um imortal. Então Jesus, ele ressuscita neste corpo. Qual o significado da ressurreição de Cristo? Vamos a algumas implicações importantíssimas e muito práticas para nós da ressurreição de Cristo. Uma delas, a ressurreição de Cristo prova que Jesus, que era o que João queria fazer com a escrita do seu livro, Jesus é filho de Deus. Jesus afirmou ter autoridade para entregar ou para sacrificar a sua vida e tomá-la de volta. Isso aqui que é algo exclusivo de Deus, só Deus pode trazer de volta da morte. Jesus disse, eu tenho poder de entregar a vida e de tornar a tomá-la. E ele cumpriu, então isto prova que Jesus de fato era Deus. Comprova também a verdade das Escrituras. Se Jesus não tivesse saído do túmulo, as Escrituras não seriam verdadeiras, porque ele disse que faria isso. Se ele não fizesse, logo a Bíblia era mentira, mas a Bíblia é verdade porque ele prometeu e cumpriu. E aí nós já vamos para outra implicação. Confirma a nossa ressurreição futura. Pelo fato de Jesus haver morrido e ressuscitado, um dia também seremos ressuscitados para ser como ele. Ele prometeu que ressuscitaria e prometeu que nos ressuscitaria em caso de morte. Em caso de arrebatamento não haverá necessidade de ressurreição, apenas de transformação do corpo. Se Jesus cumpriu a parte que lhe coube, ressuscitar, ele também cumprirá a outra parte, que é ressuscitar aqueles que morreram nele, os que morreram em Cristo, que segundo Paulo ressuscitarão primeiro. Ainda sobre a ressurreição, ela é a prova do juízo vindouro. Olha o que diz Paulo, pregando aos atenienses, no capítulo 17, versículo 31, sobre a doutrina da ressurreição. Ele diz, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos. Como? Ressuscitando dos mortos. Então, sobre ou a Jesus foi entregue todo o juízo, e Paulo diz que isso foi confirmado quando ele foi ressuscitado dos mortos. Logo, o juízo de todas as coisas estão nas mãos de Jesus. A ressurreição é a base do sacerdócio celestial de Cristo, porque ele vive pelo poder da vida eterna, é capaz de nos salvar totalmente. Ele vive para interceder por nós. Você já intercedeu por alguém? Alguma vez na sua vida? Fez uma oração intercessória? Sim ou não? Já recebeu oração intercessória? Alguém já intercedeu por você? Às vezes nós temos a resposta. Aliás, como eu disse semana passada, nós sempre temos a resposta. É que às vezes ela não é a resposta que nos agrada, a gente diz que não tivemos resposta. Você fala, Senhor, me dá isso, aí Deus não deu, você fala, Deus não te respondeu. Te respondeu sim, com não, mas te respondeu. Então ele sempre responde. A oração intercessória é alguém pedindo a Deus por alguém, ou alguém pedindo a Deus por nós, e a resposta sempre vem. Só que para fazer intercessão precisa estar vivo. Precisa estar vivo para comparecer diante de Deus, pedindo por vivos. Não podemos interceder por mortos e tampouco pedir a mortos que intercedam por nós. E aí é que está, tem gente que está pedindo a mortos que intercedam por ele. Ao invés de orar a Deus, ou mesmo a Jesus, o certo seria a Deus em nome de Jesus, mas enfim, uma pequena ignorância em relação à Trindade, em nada atrapalha a questão da petição. Mas que fosse pedir a Jesus. Mas tem gente que está pedindo a José, a Maria, a João, a Pedro, a Paulo, a Sebastião, a não sei quem, a não sei quem, a não sei quem, a não sei quem, a Aparecida, e por aí vai. Pedindo a mortos para que intercedam a Deus por ele. Morto não pode interceder por você. E nem você interceder por morto. E às vezes até no mundo espiritual também, às vezes a pessoa está viva,
a vida natural, mas espiritualmente está morta. Você está pedindo para alguém interceder por você, mas a pessoa está morta. Cuidado, sai fora de intercessão por mortos intercedendo por você, que não dá certo. Agora, Jesus está vivo e intercede ao Pai por nós. Logo, a doutrina da ressurreição é a base do sacerdócio de Jesus. Imagine se ele tivesse morto e dizendo que iria ao Pai: eu subirei ao Pai e pedirei ao Pai que envie o Consolador. O Consolador veio? Sim ou não? Então o Pai atendeu o pedido de Jesus, sim ou não? Se sim, é porque ele está vivo. A ressurreição dá poder à vida cristã. Não podemos viver para Deus, por nossas próprias forças. É somente pelo poder da ressurreição dele, trabalhando em e por meio de nós, que somos capacitados a realizar sua vontade e a glorificar seu nome. Conclusão sobre a ressurreição, para a gente ir para o intervalo. A morte e a ressurreição de Cristo é o tema central da salvação e da justificação da humanidade. Cristo, como dizem as Escrituras, morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o significado de sua morte e sua ressurreição. Triunfando sobre a morte por meio de sua ressurreição, ele tornou-se a garantia certeira da vida eterna e da ressurreição da imortalidade. Jesus Cristo vive, digam aleluia. E aí, Jesus está vivo. Eu pediria a você até para cantar, né? Porque ele vive. Mas eu não trouxe o meu teclado hoje aqui para acompanhar. Então, só fica com a letra da canção na mente e no coração. Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Retornemos. Vamos pegar o nosso material, a página 46, que é o 5º capítulo, os Atos dos Apóstolos. Vamos falar da autoria. Uma tradição digna de confiança atribui a Lucas, o médico amado, a autoria deste livro. O primeiro livro, Atos 1:1, ele diz, foi o Evangelho segundo Lucas. Esse médico juntou-se ao grupo de Paulo em Troade. Observe a mudança de tratamento de eles para nós. E viajou como o missionário Paulo, a Filipos. Aparentemente ele ficou em Filipos e não se juntou a Paulo até o retorno deste a essa cidade, sua terceira viagem missionária. Em geral, acredita-se que Lucas era gentil. O tema do livro. O livro dos Atos dos Apóstolos contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação do evangelho ao mundo então conhecido, de acordo com o mandamento de Cristo e pelo poder de seu Espírito. É o relato do ministério de Cristo continuado por seus servos. Leon Tucker sugere as seguintes palavras-chave: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo é seguida pela expansão do Evangelho. Para quem este livro foi escrito? Lucas endereçou seu registro do Evangelho ao excelentíssimo Teófilo, usando um título que indicava ser Teófilo alguém pertencente ao alto escalão. Um título formal empregado aqui. Teófilo, provavelmente, deve ter sido um prefeito, governador ou alguém que exercia outro cargo público. É possível que Teófilo tenha se tornado cristão entre a composição do Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, razão pela qual o autor refere-se ao destinatário como um irmão em Cristo apenas em Atos. O versículo-chave está justamente no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O esboço do livro, a primeira parte, a igreja em Jerusalém, capítulo 1 ao 8, verso 4.
Segunda parte do livro, período de transição, a igreja da Palestina e da Síria, que vai do 8:5 até o capítulo 12, versículo 23. Terceira parte do livro, a igreja dos gentios, do 12:24 ao 21:17. E a quarta parte, nós temos as cenas finais da vida de Paulo. Uma visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa histórica e, ao mesmo tempo, contém um significado teológico profundo. A fé dos cristãos repousa nos fatos históricos: vida, morte e ressurreição de Jesus. Esses eventos são narrados por Lucas em seu primeiro livro com o propósito de despertar a fé. Se o fato histórico da ressurreição de Cristo não fosse verdadeiro, então a fé dos cristãos estaria destituída de fundamento, como afirma Paulo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O livro de Atos dá garantias aos cristãos de que a fé deles em Cristo se baseia em fatos. O crescimento extraordinário da igreja primitiva está diretamente relacionado à ressurreição de Cristo. A grande comissão dada por ele e o revestimento do Espírito Santo são as únicas explicações razoáveis para a rápida e inacreditável propagação do Evangelho no primeiro século. Bom, nós vamos prosseguir agora aqui pelos slides, e depois vocês podem ver aí. Aliás, só para... vá na página 54, só para você observar aqui que eu fiz um esboço capitular. Cada capítulo aí e o seu tema-chave. 1, poder. 2, Pentecoste. 3, Pedro e João. 4, sacerdotes e João. 5, castigo. 6, cristãos pobres. Enfim, está todo ele aí. E, finalmente, diz Claudio Honor de Andrade que a expansão da igreja é um processo que envolve a ação do Espírito Santo e a obediência irrestrita do crente ao mandato evangelístico de nosso Senhor Jesus. Ok, os demais vocês poderão acompanhar a leitura, fazer a leitura em casa. Vamos aqui trazer as nossas considerações dentro deste extraordinário livro, que se por acaso, se porventura, algum cristão que aqui está, ou que possa de repente assistir essa aula, este vídeo depois, se há alguém que nunca leu o livro dos Atos dos Apóstolos, eu recomendo que o faça o quanto antes. É o livro da igreja, é o livro da nossa história, é o livro da nossa origem, é o livro que conta como tudo o que hoje fazemos, onde tudo começou, a sua origem, a sua base. Então, todo cristão precisa, claro, conhecer a Bíblia toda, mas em se tratando da sua origem enquanto igreja, conhecer com a máxima profundidade, tanto quanto possível for, o livro dos Atos dos Apóstolos, que em grego chamar-se-ia praxeis tou apostolon, praxis, que é, ou o que etimologicamente significa a palavra praxis: levar a efeito, fazer acontecer, pôr em prática, tornando real. Não é o livro das pregações dos apóstolos, dos ensinamentos, que seria muito importante, muitíssimo importante, mas são os atos, mais do que as palavras, são as atitudes, são a vida dos apóstolos após a descida do Espírito Santo, especialmente a vinda do Consolador, o dinamizador da igreja. Então este livro apresenta os atos práticos. Portanto, o livro de Atos não nos apresenta o relato de uma nova religião, e sim de uma igreja viva. Atos dos Apóstolos é o livro dos atos práticos da igreja, cumprindo as ordens de Jesus e levando a mensagem do Evangelho aos confins da terra. Falei isso hoje com vocês, né? Para aqueles que participam lá no nosso grupo, que eu botei essa imagem. A igreja precisa urgentemente voltar a ter atos práticos. Menos discurso e mais atos práticos.
Atos dos Apóstolos é o relato da obra do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. O que o Espírito Santo realizou nela e o que tem realizado por intermédio dela. Atos dos Apóstolos. Ainda, Atos dos Apóstolos é a mais expressiva revelação da história da igreja primitiva. Estou trazendo só conceitos aqui, para você entender a profundidade do livro. Atos dos Apóstolos é o relato do ministério de Cristo continuado por seus servos no poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus exerceu efetivamente o seu ministério terreno, para que ele pudesse realizar a obra do Pai, viajar, percorrer cidades, povoados, pregar o evangelho, curar, até mesmo entregar a vida, morrer, para que isso fosse possível, o Pai, diz o texto sagrado, lhe preparou, está lá em Hebreus, um corpo. E Jesus então encarnou, assumiu esse corpo, quando ele nasceu. Então, um corpo foi preparado para que Jesus, assumindo esse corpo, pudesse realizar a obra de Deus. E Jesus, quando morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele deixa um corpo preparado aqui na terra, que a Bíblia chama de seu corpo, corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Então, Cristo continua realizando uma obra na terra por intermédio do seu corpo. O corpo de Cristo que somos nós, a igreja. E neste corpo, assim como no corpo que o Pai preparou para o Filho, e quando ele ia iniciar suas atividades, primeiro houve o episódio do batismo nas águas, a descida do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, a confirmação da filiação divina pelo próprio Pai, e depois então a tentação no deserto para seguir a obra. Assim também a igreja passou pelo teste da oração, da intercessão, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, para que então este corpo pudesse dar seguimento à obra do nosso Salvador. Quem faz parte desse corpo, irmão, precisa continuar o que Jesus começou, a não ser que não seja parte do corpo. A igreja primitiva não tinha nada do que muitos pastores buscam hoje como fonte de sucesso para seus ministérios. A igreja primitiva não tinha prosperidade, propriedade, dinheiro, templos suntuosos, status social, influência política, rede de televisão, canais na internet, no YouTube, redes sociais, enfim, não tinha membros que tinha bastante recurso financeiro, etc, etc, etc. A igreja não tinha. No entanto, ganhou multidões para Cristo e viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Por quê? Para a gente se perguntar. Tudo isso se deu pelo poder do Espírito Santo que capacitava seu ministério. Os primeiros cristãos eram pessoas inflamadas. Olha o fogo ali atrás, ó. Inflamadas pelo Espírito Santo. Entendendo melhor Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui algumas. Atos completa o propósito divino inserido nos 4 livros do Evangelho de Jesus. A igreja que está oculta nos 4 livros do Evangelho manifesta-se no livro de Atos. Atos é o alicerce, a base das epístolas paulinas e também das gerais. Por que eu falo que a igreja estava oculta lá nos livros do Evangelho? Porque quando Jesus falou sobre a igreja, ele disse que edificaria a sua igreja, apontando para um tempo futuro. Depois da sua morte e ressurreição, a igreja é comprada com o sangue dele. Ele consegue, ele resgata, ele compra um povo para ser seu povo com seu próprio sangue. Mas antes de enviar esse povo, ele ordena que esse povo espere para que seja capacitado pelo poder do Espírito Santo para que então possa ser enviado. Essa espera se dá entre a ascensão e a descida do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce, a igreja que estava oculta é revelada e começa suas atividades. E aí nós temos no livro de Atos justamente o alicerce, a base, o fundamento que depois são desdobrados nas epístolas, tanto as de Paulo quanto as gerais. No Evangelho,
a igreja encontra-se oculta, como acabei de dizer. Já em Atos, a igreja não apenas é um organismo vivo, mas é um organismo vivo 100% poderoso e eficaz. No Evangelho, o Senhor Jesus faz promessas à igreja. Em Atos, encontra-se o cumprimento das promessas. No Evangelho, os servos são crentes práticos. Em Atos, os servos são crentes práticos e espirituais. No Evangelho, a pessoa divina central é o Filho de Deus. Em Atos, a pessoa divina central é o Espírito Santo. Atos mostra-nos os resultados práticos da morte do Filho de Maria e da ressurreição do Filho de Deus. Não são duas pessoas não, tá? É a mesma pessoa. É só para usar uns recursos assim mais elaborados. O Espírito Santo é a causa determinante dos acontecimentos narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Não é, pois, de admirar que no livro de Atos absolutamente tudo gire em torno da pessoa e obra do Espírito Santo. 1. Atos dos Apóstolos são os escritos da vida da igreja de Jesus, desde a edificação em Jerusalém até as localidades de Antioquia, Filipos, Tessalônica, Roma, etc. Atos, na realidade, é a revelação não apenas dos escritos da igreja de Jesus, mas, sobretudo, é a igreja andando, a igreja prática, ou seja, a igreja sendo igreja. Primeiro, como organismo vivo, ela é o corpo místico e espiritual de Jesus. Segundo, como igreja local, ela é dinâmica e prática, tanto na localidade quanto na universalidade, tanto quanto igreja local como igreja invisível, a militante e a triunfante. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina todos esses pormenores pertinentes à igreja de Jesus. 2. Atos dos Apóstolos são os atos em palavras e obras dos apóstolos de Jesus em prol da igreja. 3. Atos dos Apóstolos, na realidade, são os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja de Jesus. A gente já falou sobre isso também em outra ocasião, que alguém sugeriu que o nome do livro deveria ser Atos do Espírito Santo, e não unicamente Atos dos Apóstolos. Eu poderia lhe citar aqui vários personagens que operam feitos extraordinários, não eles, mas Deus através dele, e eles não eram apóstolos. Por exemplo, Estevão era apóstolo? Não deveria estar no livro. O Filipe, que também foi consagrado a diácono, que foi evangelizar Samaria, era apóstolo? Também não deveria estar no livro. Barnabé era apóstolo? Também não tinha que estar. É só Atos dos Apóstolos, então quem não era apóstolo não poderia estar no livro. São atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja, através daqueles que são o corpo de Cristo. Tá? E o título é esse detalhe à parte. Versículo-chave, como já dissemos, é o Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Observe que eu destaco aqui duas palavras, que já trataremos delas. Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A ordem de Jesus para que evangelizemos o mundo inteiro é simultânea. Ela trata de simultaneidade. Não é uma ordem, vamos dizer assim, a ser seguida depois de toda Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois... Não, A igreja em Jerusalém, a igreja na Judeia, a igreja em Samaria, a igreja nos confins da terra. A igreja simultaneamente trabalhando em todas essas esferas. Não precisa esperar. Quando toda Jerusalém se converter, não tiver um único perdido em Jerusalém, a gente pensa na Judeia. Depois que toda... Não é essa a ideia. A ideia é da igreja operando no poder do Espírito Santo simultaneamente em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Bom, as palavras que eu destaquei para nós vermos seus significados etimológicos: poder e testemunha. Poder, palavra extremamente conhecida, dunamis ou dinamis, poder, força, habilidade, poder para realizar milagre. Mas tem mais,
poder moral, excelência de caráter. Você já ouviu isso alguma vez? Que o poder que Jesus prometeu através do Espírito Santo produz excelência de caráter? Às vezes a gente julga ou conclui, tira as conclusões de que alguém recebeu o poder do Espírito Santo por conta da eloquência da mensagem, às vezes aquela realização de milagres, alguns verdadeiros, outros forçados, aquelas concentrações de milagres, etc, etc. Mas e a excelência do caráter? O poder do Espírito Santo produz isso também. Esse dunamis que Jesus prometeu inclui a excelência do caráter. E o grego para testemunhas é esse aí, martyrres. Martyrres também pode ser. Aqui você já entende, né? Mártires. Mártir. O que é um mártir? Aquele que dá testemunho com provas e evidências. Aquele que por seu exemplo provaram a força e genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Isso aqui é ser testemunha, ou seja, está disposto a testemunhar de Cristo com a vida, se necessário, com a morte. Glorificar a Jesus enquanto vive, glorificar a Jesus até na hora da morte. Para isso precisa de poder, para ser testemunha. Então, Jesus prometeu e ordenou que ninguém fizesse nada antes de recebê-lo. O livro de Atos revela 3 grandes ministérios. Começaremos a falar deles mais detalhadamente semana que vem. Mas são os ministérios de Pedro aos judeus, o ministério de Filipe, que era um diácono, cujo ministério era de evangelista em Samaria, e o ministério do apóstolo Pedro aos gentios, de Paulo, né? Pedro é dos judeus, Paulo é o apóstolo aos gentios. Visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. A ascensão do Senhor Jesus. Está aqui o texto que a gente já leu, Atos 1:8. Atos 1:8, não vou tornar a ler. A ascensão de Jesus. O capítulo 1, no capítulo 1, com a ascensão do Mestre, o Espírito Santo é ansiosamente esperado pelo primeiro núcleo da igreja de Jesus. Vamos ver rapidinho o capítulo 1. O som está me mandando eu parar. Tá falando, chega, para, chega. Chega, já está, já. Eu vou parar. Segura aí, eu vou parar. Só vou falar do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, ou seja, Jesus com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Foi uma ordem expressa, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Perceba que os discípulos estão interessados em saber sobre a restauração do reino, o reino milenial, a libertação do Império Romano, o povo voltar a ter a liberdade. Jesus disse: não fica preocupado com isso. Fica preocupado em receber poder.
para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando dizia isso, 9, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, promessa do retorno de Cristo, assim como para o céu o viste ir. 2 promessas aqui que a gente já identificou. Primeira promessa, Atos 1:8, diz respeito a quê? Atos 1:8 é a promessa da vinda do Espírito Santo. E agora nós falando aqui no versículo 11, é a promessa da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. A descida do Espírito Santo marca o início das atividades da igreja. O arrebatamento marca o fim das atividades da igreja. Então Jesus fez uma promessa para a igreja começar e uma promessa para a igreja terminar. E entre uma e outra ele disse que estaria conosco todos os dias até os confins, ou até a consumação, dos séculos. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Eles estavam no Monte das Oliveiras, que não fica em Jerusalém, mas em Betânia. Jesus ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras, na cidade de Betânia. E a ordem foi: vá para a cidade de Jerusalém e espere lá. Quando Jesus subiu, os anjos fizeram essa interrogativa aos discípulos, porque eles estavam olhando para o céu, e ratificou a promessa da vinda de Jesus. Os discípulos, em obediência à ordem de Cristo, diz o versículo 12, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou seja, pouco mais de 1 quilômetro. E entrando em Jerusalém, subiram ao cenáculo. Cenáculo. E que era o cenáculo? O cenáculo era o lugar onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles voltaram e ficaram unânimes, perseverando em oração, aguardando o cumprimento da promessa lá no cenáculo. Juntos, reunidos, orando, esperando. Quantos eram aqueles que estavam lá? Você sabe dizer o número, quantidade? Alguém sabe? Se não sabe, é só ler o versículo seguinte, velho. Está aí no 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, entre parênteses. Ora, a multidão junta era de quanto? Vocês estão batendo cabeça aí. Um falou uma coisa, outro falou outra. Era de quase? Quase, não tem um quase? Tem um quase aí não? É 120 ou quase 120? Então não tinha 120. Tinha 120 ou quase 120? 117 é quase 120? 119 é quase 120? 118? 116? Então não sei quantos tinham lá, eu sei que era quase 120. Então não diga que é 120. Se disser que é 120, não diga que a Bíblia disse. A Bíblia diz que eram 120. Não, a Bíblia diz que é quase 120. Aí, quase 120. E aí então Pedro toma a palavra, etc. Tira a sorte para escolher. Alguém queria tomar o lugar de Judas, ppp. Olha, Pedro já assumiu a responsabilidade de líder, já está querendo botar o substituto de Judas, já está tirando sorte. E aliás, que a multidão reunida era de quantos? Quase 120. Só que aí dos quase 120, eles fizeram uma triagem lá, e dos quase 120,
Você ainda subtrai os 11 apóstolos, que eles não poderiam ser apresentados. Então você ainda subtrai os 11, o Zé está dizendo que é 117, menos 11 dá 106. Aí dali eles colocaram 2. O Matias e o outro que era, o nome do outro era Barsabás, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. E aí foram tirar o cara e coroa lá entre o Barsabás, o José chamado Barsabás, e o Matias. E aí a sorte, que sorte, caiu sobre o Matias. Jesus mandou alguém fazer alguma coisa antes do Espírito Santo descer? Estão lá tirando. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Procura na Bíblia, pode procurar nela toda. Se não ficar satisfeito, procure na harpa. Depois procure no cantor cristão, no hinário da Maranata, sei lá. Você não vai ouvir mais o nome de Matias depois disso aqui, não. Só falou aqui, acabou. Não fala mais nada de Matias. Não fala que Matias orou por um enfermo, que Matias... Mais nada, só aqui que aparece ponto final. Então, vou deixar isso aí em aberto para a gente tratar semana que vem, essa questão aí. Versículo 26, para fechar o capítulo 1. Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, depois que tirou a sorte, todo mundo, tá bom, foi ele mesmo, é esse mesmo, ok. Aí o capítulo 2, então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos aonde? Não saíram de lá. Os quase 120 permaneceram no mesmo lugar. Aí semana que vem a gente fala o que aconteceu com os 120, né? Ou os quase 120. Vamos ficar de pé, vamos orar. A partir de semana que vem, então, a gente fala do capítulo 2 até o encerramento. Entrego a vocês as provas, sortearemos um livro e concluiremos o 18º, hein? Já na sequência 19. Chegamos até aqui para a glória de Deus com a graça de Jesus. Querido Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos na Tua casa, na Tua santa presença e podemos aprender ainda hoje um pouco mais da Tua palavra. Obrigado pela Tua benevolência, Tua misericórdia, Tua bondade desmedida para com cada um de nós. Pedimos que continue, Senhor, nos abençoando, levando-nos em paz aos nossos lares, guardando-nos, protegendo-nos, para que tenhamos um restante de semana em Sua presença, vivendo para a glória do Teu nome. Continue acompanhando o Seu povo, dando livramentos e, Senhor, falando fortemente ao coração de cada um. Esta é a minha oração, que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo aquele que ama e aguarda a breve volta de Jesus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima semana.